Estamos de volta com o programa Toca o Clarim. Esta é a edição 920, ano 17, e o tema de hoje, o juízo de Deus no Evangelho. Existe juízo? No Evangelho, no tempo da graça, também existe castigo, correção. Nosso tema hoje, o juízo de Deus no Evangelho. O texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós temos, meus amados, o privilégio de conhecer a palavra, nós temos a responsabilidade de anunciar a palavra, e isto é muito bom, porque à medida que nós conhecemos melhor, nós devemos servir melhor, ajudando os nossos irmãos, fazendo a nossa parte. Então, a leitura, Atos 13, de 1 a 12. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a mim, a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora está contra ti a mão do Senhor, e tu ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andava à roda buscando a quem o guiasse pela mão. E partindo dali, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele. Paulo e os que estavam com ele voltaram para Jerusalém.
Vamos nós. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, graças nós te damos, meu Senhor. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação. Abençoa o teu povo, guarda os teus servos, manifesta a tua glória, a tua graça na vida da igreja. Pai santo e bondoso, ouve a nossa oração. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor novamente. Tivemos um probleminha aqui, mas vamos, no nome de Jesus Cristo, solucionar e completar a nossa comunicação. Meus queridos irmãos, a leitura que fizemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nos fala sobre o tema de hoje, o juízo de Deus no Evangelho. Muitas vezes o nosso Deus, por causa das nossas falhas e ignorâncias, nós somos de alguma forma tentados a acreditar que no tempo da lei, Deus era carrasco, Deus não tinha amor, não tinha compaixão, não demonstrava compaixão. E no tempo da graça, Jesus é compassivo, Jesus é bonzinho. Foi isso que a religião passou. Foi isso que a religião passou e fez muito mal à sociedade, à humanidade. E também fez muito mal aos judeus. A religião passou a perseguir os judeus, a religião católica, notadamente, passou a perseguir os judeus. Criaram verbos, criaram termos, judiar, judiação, um monte de coisa por causa de judeus. E, na verdade, os judeus já sofreram mais do que qualquer outro povo. Os judeus não causaram judiação, não fizeram judiação, muito embora tivessem, do ponto de vista escriturístico e histórico, eles tivessem realmente uma culpa pela rejeição a Jesus Cristo, mas aquilo ali já estava programado, Deus não é pego de surpresa, portanto, não temos que culpar judeus porque Jesus morreu. É uma forma ignorante de negar a verdade bíblica, negar as escrituras também. Mas, meus queridos irmãos, nós aprendemos neste texto. Na igreja que estava em Antioquia, havia profetas. E tem profeta no Evangelho? Tem. Tinha e tem. O nosso Deus, ele dotou a sua igreja de todas as armas necessárias, todos os bens espirituais, chamados dons. E a profecia, ela continua. Alguns grupos tradicionais negam a importância e até a possibilidade de haver profecia nos dias de hoje, porque querem negar. Não, nós temos a Bíblia completa, são 66 livros, e nós, né, então não precisa, Deus não precisa, o nosso Deus não precisa, mas os homens precisam. E Deus usa, continua usando. Ainda tem profetisas e profetas, não profetas com ministério profético, mas o dom profético foi dado à igreja. O dom profético está valendo na igreja do Senhor Jesus. Mas irmão Freire, Atos 13 é do século I, mas já era igreja e era graça, e estamos na graça. Não mudou o tempo da graça. Então, vamos aprender juntos. Na igreja de Antioquia havia profetas e havia doutores. Os profetas profetizavam e os doutores discerniam. Os profetas entregavam mensagens de Deus do que ia acontecer, e os doutores, eles interpretavam a palavra de Deus, eles transmitiam a palavra de Deus com base no que havia sido dito por Jesus, no que havia sido dito pelos seus discípulos, e com base naquilo que Deus quisesse usá-los naquele momento da sua ação.
E neste versículo primeiro menciona primeiro o Barnabé, menciona o Simeão. O Simeão era chamado Níger, ele era possivelmente nigeriano, ele era um negro. O Barnabé e o Simão e o Lúcio. O Lúcio era de Cirene, na atual Líbia. E tinha o Manaém, que foi um homem importante, criado com Herodes. Portanto, este homem era um homem com uma certa um gabarito de nobreza. Ele era irmão adotivo de Herodes, era uma pessoa que tinha envolvimento no meio social da época, mas se converteu. Nosso Senhor continua convertendo pobres e ricos. Ele fora criado com Herodes, o rei Herodes, o tetrarca, o filho de Herodes o Grande. E também o Saulo estava na igreja de Antioquia. E eles orando a Deus, eles jejuando, servindo ao Senhor, o Espírito Santo disse, o Espírito Santo falou por meio de alguns daqueles profetas: separai para mim, apartai-me a mim, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. E continuaram servindo, continuaram jejuando, continuaram orando. Agora a liderança, orando também por eles, impondo as mãos sobre eles, os despediram para onde Deus os dirigia, que era para a Seleucia, que era a região da Ásia Menor. Além deles irem para Seleucia e para Chipre, também foram para a Ásia Menor. E nos diz o versículo 4, e estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chipre era uma ilha do Mediterrâneo, e nessa ilha tinha, digamos, relativa tranquilidade para os discípulos. E eles foram para Chipre, e lá em Chipre eles percorreram a ilha. Foram para Salamina e anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas, naquela ilha, nas cidades, nos portos da ilha de Chipre. E estava cooperando com eles, com o Barnabé e o Saulo, estava cooperando com aqueles dois ministros de Deus, o João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, o João Marcos, aqui chamado apenas de João, em Atos 13 e 5. O João Marcos era cooperador dos dois. E no versículo 6 nos diz que eles, havendo atravessado a ilha, no extremo da ilha, eles encontraram Pafos, a cidade de Pafos. Acharam um judeu, ali tinha um judeu mágico, que era conhecido também como profeta, e era chamado Bar-Jesus. Bar-Jesus. Bar, na língua aramaica, é filho. Hebraico é Ben, e aramaico é Bar, para filho. Então, filho de Jesus. Um Jesus qualquer, porque esse nome era extremamente comum na Galileia. Jesus era muito comum o nome, por isso é que passaram a chamar Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno, ou sempre atrelado Jesus, filho de Maria, Jesus filho de José. Então, quando eles chegaram em Pafos, continuaram servindo a Deus, pregando, trabalhando, a encontrar ali um falso profeta, um judeu religioso, profetizando do seu jeito, e o nome dele era Bar-Jesus, ou era chamado assim. E este, claro, que era bem situado, ele era bem relacionado, ele estava com o procônsul, que era o administrador da cidade. O procônsul era um título de nobreza dos romanos, um título de
Legatus Augusto, aquele homem que Augusto reconhecia a importância social, a importância em termos de liderança de determinados indivíduos. E eles eram procônsul, tinha os cônsules, tinha os procônsules, aquele que estava debaixo da ordem de um cônsule, havia os tribunos e assim por diante. Entre os romanos, era procônsules, os cônsules, os tribunos, os centuriões abaixo de tribunos. Era muito bem organizado a estrutura do Império Romano. E o procônsul Sérgio Paulo, ele ouviu o Paulo pregar, ele ouviu o Barnabé pregar, e ele procurava, o versículo 7 nos diz que ele procurava ouvir a palavra de Deus. Ele queria entender a palavra de Deus, queria entender a doutrina anunciada por Paulo e por Barnabé. Mas o encantador, o Elimas, o encantador, o Bar Jesus, estava sempre de olho nele, tirando, vamos embora, vamos sair daqui. E o texto nos diz, no versículo 8, que o Elimas resistia a Paulo e a Barnabé e procurava desmotivar o procônsul. Ele procurava apartar o procônsul, separar, olha, vamos embora, vamos sair daqui. Ele não queria que o procônsul estivesse com Barnabé e com Saulo ouvindo a palavra de Deus. Ele deveria ter um interesse ali, um interesse posicional, um interesse financeiro, um interesse até mesmo o referencial. Onde está o Bar Jesus? Está com o Sérgio Paulo, com o procônsul, com o ministro, com o chefe da população, com o líder do povo aqui, o Legatus Augustus. Então, este homem tinha importância. E o Elimas, o encantador, que é o próprio Bar Jesus, queria que o procônsul estivesse longe de Barnabé e Saulo. Vamos daqui, vamos embora. Tentando tirar o homem, evitar que o homem ouvisse a palavra de Deus. O versículo 9 diz que o Saulo também se chama Paulo. Aqui é a primeira vez que aparece o nome Paulo. Mas diz que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Atos 13, 9. Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, vai continuar perturbando o caminho de Deus? Não cessarás de perturbar os retos caminhos de Deus, os retos caminhos do Senhor. Foi uma repreensão de assustar. Mas não ficou só nesta repreensão. O versículo 11, meus amados, nos diz que Paulo lançou um juízo. Eis aí contra ti a mão do Senhor, tu ficarás cego. Este texto sempre me chama muita atenção, porque o Saulo ficou cego. O Saulo ficou cego naquele encontro com Jesus Cristo. Ele resistia ao Evangelho, resistia ao Filho de Deus e ficou cego. O Saulo ficou cego. E agora, meus queridos, o Elimas vai ficar cego, e foi Saulo quem usou a autoridade do céu para aplicar este juízo. Eis aí contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. O Saulo passou só 3 dias, mas eu imagino que se ele contasse aquilo para alguém, seria como um tempo muito longo, até porque ele estava perturbado, completamente perturbado, até Ananias chegar e falar o que falou e fazer o que fez, que foi orar por ele para restaurar a visão. Então, o
Nosso tema é o juízo de Deus no Evangelho. O Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: você vai ficar cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, o mesmo versículo 11, no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando em volta, buscava quem o ajudasse, quem o guiasse pela mão. Meus queridos, o nosso Deus, ele é verdadeiro, justo e bom, e a sua palavra verdadeira, maravilhosa, com validade eterna. Nem o Evangelho é bom em relação à lei, e nem a lei é ruim em relação ao Evangelho. Nem o Senhor, na sua revelação do Antigo Testamento, era carrasco, e nem Jesus Cristo é coração mole ou tolo. A justiça é requerida. Quem faz o bem, recebe o bem, colhe o bem. Quem ama a Deus, quem ama a sua palavra, quem obedece a sua voz, quem ouve a sua voz, quem faz o bem, recebe o bem. Esta é a palavra de hoje, meus amados. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito em nossos corações. E nós sabemos que Deus não se deixa escarnecer. O filho do diabo, conforme disse Paulo, estava impedindo a salvação da autoridade romana, o procônsul Sérgio Paulo, porque este queria se inteirar da obra de Jesus Cristo, ouvindo a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus vos guarde, vos ajude, vos ensine. Nós precisamos aprender a palavra, aprender e também fazer a nossa parte na obra de Deus. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela fé, meu Senhor. Te louvamos, Pai, pela tua bondade. Abençoa e guarda o teu povo, sustenta cada um. Ó Deus bendito, dá vitória e graça aos meus irmãos. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na segunda-feira, mas amanhã teremos o programa das nossas crianças, na quarta etapa do Conjunto Ceará. Na sexta-feira teremos o programa das nossas crianças, na terceira etapa do Conjunto Ceará, e na sexta-feira haverá o programa também na Igreja do Senhor Jesus. Nós teremos lá no Conjunto Ceará a programação aliás, amanhã é as crianças mesmo. Na sexta-feira é no Conjunto Ceará. E amanhã que é na quarta etapa. Que Deus abençoe os meus irmãos. Orem por nós, no nome de Jesus Cristo. E que o Senhor derrame sobre vós a sua bênção. Estenda sobre vós a sua bênção. E dando a paz. Estamos vivendo momentos difíceis, a nossa cidade invadida, muitas perturbações, chacinas, roubos de carro, nossos irmãos sofrendo, mas nós sabemos que o nosso Senhor está no controle. Deus abençoe e oremos uns pelos outros no santo nome de Jesus. Amém.